Olá para todos. Estamos começando agora o nosso quarto estudo do nosso curso de Introdução ao Antigo Testamento. E hoje nós teremos como tema a aliança de Deus com o seu povo no Sinai. Então hoje nós estaremos indo a partir do capítulo 19 de Êxodo até o final do livro. Então cobriremos o capítulo 19 até o capítulo 40 somente no dia de hoje. E como a gente já tem comentado, né, creio que os irmãos já têm bem cristalizado, que o nosso objetivo aqui não é a gente fazer um estudo esmiuçado, né? Então, quem sabe algum dia, se Deus assim nos permitir, nós consigamos, né, fazer um estudo de Êxodo, de Levítico, ou, né, para a gente poder pegar essas particularidades que a gente tem dentro do texto e a gente poder lidar com elas. Só que hoje a gente vai trabalhar algumas diretrizes gerais com as quais a gente pode interpretar o texto. Então, a gente vai passar mais de maneira geral sobre aquilo que nos é passado. Eu comento isso porque muitas vezes a gente tem algumas dificuldades com algumas leis que aparecem, né? Algumas leis, alguns costumes, algumas coisas são colocadas, né, no texto. Costumes não, perdão. Mas algumas coisas que Deus trouxe no texto e às vezes, né, a gente se perde um tanto na narrativa, né? Então você vai lá, pega tal tipo de sacrifício, tal tipo de animal, daí você vai imolar, faz isso, faz aquilo, daí pega outro animal, não sei o que, não sei o que. Então às vezes fica um tanto estranho, né, quando a gente lê certas narrativas. Porém, creio que hoje, com alguns apontamentos que serão feitos, muito provavelmente a gente vai conseguir enxergar com outros olhos até mesmo essas leis do templo, essas leis do povo, né? Então, começaremos rogando ao nosso Deus que Ele nos abençoe neste estudo e todas as coisas estejam correndo bem. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, agradecemos a Ti por esta noite que o Senhor nos dá, agradecemos ao Senhor por este dia que o Senhor nos deu, dia de hoje, quinta-feira, dia no qual nos foi possível, Senhor, acordar, nos foi possível fazer tudo aquilo que o Senhor nos permitiu que fizéssemos até agora. Isso é uma grande bênção, Pai, porque o Senhor não tem obrigação nenhuma de nos garantir que teremos mais um suspiro, que teremos mais que assim que a gente soltar o nosso ar, a gente conseguirá retomá-lo. Tudo que acontece em nossa vida é pela Tua graça, Senhor, e por isso nós agradecemos. Nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando neste estudo. Abençoa o Teu servo que hoje estudou um tanto para poder trazer este estudo. Rogamos que o Senhor esteja abençoando aqueles que ouvem, aqueles que veem, também aqueles que posteriormente encontrarão este vídeo, não no dia de hoje, que tudo isso aqui seja instrumento em Tuas mãos, Pai, para a educação da Tua igreja, para que a Tua palavra, Senhor, seja benquista, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu povo, Senhor, venha conhecer um pouco mais. Agradecemos a Ti pelas misericórdias que o Senhor mostra a nós. Agradecemos a Ti porque, mesmo em textos muito cruéis, textos nos quais nós vemos grande pecado, Senhor, nós conseguimos enxergar a Tua graça. Agradecemos a Ti porque o Senhor é esse Deus longânimo, benigno. O Senhor é esse Deus que cuida dos seus. Por isso nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando neste estudo, Senhor. Abençoa essa transmissão, a qualidade da internet, que não venha a cair. Se vier a cair, que não dê nenhum problema para o estudo, né, de ter que parar, nem nada. E abençoa a todos nós, Pai. Agradecemos a Ti porque 4 aulas o Senhor já nos permitiu que tivéssemos e pedimos que daqui em diante também o Senhor permita que continuemos a ter tudo isso para a Sua glória e se for da Sua vontade. Agradecemos por tais coisas, rogamos por outras coisas também que pedimos já. Em nome santo de Jesus, Teu Filho amado, o sacrifício que entregue ao Pai foi aquele que nos trouxe a paz. Amém. Irmãos, então, como comentado, a gente vai pegar a partir do verso 19, do capítulo 19 de Êxodo, que foi da onde a gente parou 2 semanas atrás. Infelizmente não foi possível para a gente ter um estudo semana passada, por conta de que a semana que eu tive do seminário estava muito pesada. Eu tive muitas provas, era a última semana do semestre, então peço a compreensão dos irmãos. Mas, né, Deus nos abençoando, a ideia é que a gente consiga continuar tendo os estudos tão frequentemente consigamos. Mas então, até, a não ser que a gente lance algum aviso,
Toda quinta-feira, às 21 horas, temos o nosso estudo de introdução ao Antigo Testamento aqui no canal, aqui na página da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Como eu comentei também algumas semanas atrás, toda a semana nós estaremos tendo um versículo que nos falará um pouco sobre o que vai ser, que vai levantar um pouco as nossas expectativas. E o versículo dessa semana, que vai pautar muito do nosso estudo, é Êxodo capítulo 34, o verso 6. Êxodo 34, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Na verdade, a gente tem esses versículos um tanto gerais, né, na Bíblia, que a Bíblia ela segue uma estrutura que a gente chama de a metanarrativa, né, que cada coisa específica dentro da Bíblia a gente consegue categorizar ela em temas mais gerais, né. Então, para mim, assim, eu lendo esse versículo, o irmão concorda comigo, a gente consegue pensar em toda a narrativa da Bíblia, Deus se mostrando como esse Deus misericordioso, esse Deus que é tardio em irar-se, esse Deus que cuida dos seus. E eu escolhi esse versículo justo porque hoje a gente vai ver um aspecto muito duro da palavra de Deus, né? Um aspecto que, particularmente, né, acho que particularmente não, de maneira geral, né? Creio que a gente olhando para a lei de Deus, a gente olhando para os mandamentos, tudo isso aqui serve como um espelho para a gente, né? A gente lendo esses mandamentos, a gente lendo muitas coisas que acontecem aqui, a gente consegue enxergar, né, a podridão que há na gente. Então, é bom a gente sempre lembrar da misericórdia de Deus, que quando a gente vê, né, Deus dizendo que tá querendo fulminar o povo, a gente lembrar que Deus tem misericórdia e não vai fazer isso com a gente, né? Se estamos em Cristo, né, naturalmente. Então, retomando, né, o que 2 semanas atrás a gente tinha visto, e 2 semanas atrás foi bastante coisa que a gente estudou, né? Então, creio que os irmãos lembram, se não lembra a gente pode retomar, né? A gente teve muitos assuntos que a gente tomou, né? Então, a gente tomou desde a vida toda de José do Egito, né, até a gente chegar no começo no começo do Êxodo, né? No começo do Êxodo. Perdão, irmãos, que tá tendo um erro aqui. Aí, resolvido. Quando nós estudamos, né, tudo na semana passada, né, foi muitas peregrinações que a gente viu, então a gente acabou usando uma grande quantidade de mapas, né, a gente viu bastante da geografia do Egito, a gente se concentrou mais nesta parte aqui, né, que é aqui se o irmão lembra, né, aqui a gente tem o delta do Nilo, e aqui a gente tem a península do Sinai. A gente viu o comecinho do Êxodo, e a gente também calibrou um pouco a nossa percepção de datas, né. Eu até encontrei aqui um cronograma, né, do livro de Êxodo que eu achei interessantíssimo, né. Então, a gente vê o tempo de Israel no Egito, que fala em Êxodo, foram 430 anos que foram narrados ali. E para isso, Êxodo usou 15% do livro. Então, 15% foi 430 anos. E daí os próximos 3 meses depois disso ocuparam 30% do livro. Então 30%, um terço do livro foi para 3 meses, né? E outra partezinha só para os 430 anos. E o que a gente vai passar agora é os outros 55% do livro, né? Mais da metade do livro, que vai demorar 10 meses. É o que é toda a nossa narrativa agora. Mais da metade do livro são 10 meses. Então isso eu falo porque, naturalmente, né, a gente lendo, a gente pensa nessa estrutura, né, que a impressão que dá é que a gente, sei lá, passou 5 capítulos, e nesses 5 capítulos, se você for comparar com os próximos 5, vai ser um tempo mais ou menos parecido, né? Só que não, a gente tem esses saltos de escala de tempo. Então começa com 430 anos, 3 meses, 10 meses. Então,
Então a gente vai ver agora esses próximos 10 meses que aconteceram depois da libertação do povo, né? Então, se os irmãos lembram, né, a gente estava aqui no Egito, a gente viu várias cidades que tivemos aqui, né? As cidades que foram edificadas pelo povo, as cidades onde... Aqui é a cidade onde era a sede, né, da burocracia egípcia, e a gente acompanhou daí o êxodo, né? A gente viu que tiveram várias rotas que podiam ser usadas para levar o povo até a Terra Prometida, né? Inclusive uma delas demorava só 15 dias para eles chegarem lá. Só que foi uma grande vantagem, né? Tanto militar, né? No sentido de que eles tomaram outro caminho e também tendo passado pelo Mar Vermelho, tudo mais, né? Conseguiram se afastar dos egípcios e a gente viu também, né? Que tem uma outra coisa que eu quero comentar, mas deixa eu só terminar esse ponto. Essa vantagem tanto militar quanto política, pode-se dizer, porque foi possível ajuntar o povo. Então, assim, a gente acabou de sair, não vamos chegar direto lá, vamos se reunir, vamos fazer nossa reuniãozinha aqui antes de ver como é que a gente procede, né? Prossegue até o resto da viagem, né? E foi isso que aconteceu. E tem alguns adendos que eu gostaria de comentar que eu esqueci de comentar semana passada. Então nós temos aqui esta cidade aqui de Refidim, esse lugar aqui. A gente tinha comentado sobre a estadia do povo aqui, mas tem dois detalhes que eu esqueci de comentar, né? Não, perdão, tem um detalhe só. Mas relembrando o que aconteceu nessa cidade, né? Então o povo estava descendo, eles fizeram o caminho descendo, né, pela península do Sinai, e eles foram junto ali do canal de Suez e daí do Mar Vermelho, né? E nessa cidade de Refidim foi aonde dois eventos grandes aconteceram. Um deles foi que Moisés, ele bateu na rocha, Deus mandou, né, ele bater na rocha, ele bateu e daquela rocha saiu água doce para o povo beber. E outra coisa foi que teve uma batalha aqui também, né? Teve a batalha de Refidim. Então aqui, se os irmãos lembram, né, essa cena bem conhecida, que estava tendo a batalha ali no povo, e daí acontecia que Moisés, quando ele abaixava as mãos, o povo perdia, começava a perder a batalha. Daí quando ele levantava as mãos assim, como nessa posição de abençoar o povo voltava a ganhar a guerra. E daí ficaram duas pessoas, né, Arão e Ur, um de cada lado, segurando os braços dele para ele não baixar, né? E daí assim o povo venceu a guerra, né? Então não é gambiarra se funciona, né? Não, brincadeira, irmãos. Foi a narrativa natural do texto, né? Tava com as mãos erguidas, o povo ganhava a guerra. Ficou com as mãos erguidas o tempo todo, né? Pela bênção de Deus, Deus abençoou o povo que eles venceram essa guerra em Refidim. E o que eu esqueci de comentar é o seguinte, é que nesse lugar, aqui em Refidim, foi quando o sogro de Moisés reencontrou ele. Então, se os irmãos lembram qual que tinha sido o caminho que ele tinha feito, né? Então ele tinha ficado aqui na terra de Midian e ele pastoreava aqui perto dessa área aqui, perto de Horebe mesmo, que é onde a gente vai ver que é o Monte do Sinai, né? O Monte Sinai, que foi instituída a aliança. Então ele ficava aqui nessa terra de Midian e aqui ele casou com uma mulher, filha de um sacerdote de uma outra religião. E daí aconteceu que quando ele estava vindo para cá, né, nessa região aqui, Deus foi e atacou ele com a intenção, né, parecia a intenção de que ia matar Moisés. E daí naquele momento ele percebe-se que ele não tinha feito a circuncisão do filho, e daí aí que caiu a ficha, né? Peraí, né? A gente é povo de Deus, né? E nesse momento aqui, Moisés ele seguiu junto com Arão e ele foi para o Egito, e daí lá que ele libertou o povo, né? Só que a esposa dele voltou para casa do pai. E é um detalhe importante, porque quando eles voltaram e estavam em Refidim, a palavra de Deus fala que o sogro de Moisés, Jetro, né? Ele tinha ouvido falar das grandes maravilhas que Deus estava operando e foi encontrar o povo. E daí lá ele reencontrou com Moisés, e aí Moisés estava novamente com a sua esposa, com os seus filhos, e alguns dias depois foi que o sogro dele deu aquela ideia para Moisés, falou, viu, o povo tá ficando o dia inteiro aí na frente de você, por que eles ficam o dia inteiro no sol aí, fazem essa fila gigante aí, ficam de manhã até o entardecer aí para falar com você? Não,
Daí Moisés respondeu, né, não, é porque eu estou cuidando dos casos do povo. Ele falou, viu, delega funções, né, chama a gente aí para que sejam juízes por sobre o povo. E daí Moisés, com a bênção de Deus, então não foi uma invencionice, né, isso aí, com a bênção de Deus, foram levantados líderes, né, 70 anciãos entre o povo, que eles julgariam as causas do povo. Então só o que fosse muito complicado mesmo que passaria para Moisés. E, então esse é um detalhe importantíssimo que na pressa, né, não na pressa, mas assim, no ritmo, né, que a gente correu 2 semanas atrás, acabou me escapando esse detalhe. Mas agora os irmãos já sabem, então tá tudo resolvido. A gente vai entrar agora na segunda parte, a gente vai entrar mais especificamente na segunda parte da bênção que a gente viu lá em Gênesis 12, que Deus deu para Abraão. Então a gente já visto, né, que a primeira parte da bênção é que Deus abençoaria Abraão. Essa é a primeira parte. E Deus abençoou ele na vida dele. A segunda parte, a gente agora começa a tomar mais corpo, que é a parte de ti farei uma grande nação. E aqui, nesse momento agora, no Sinai, que é a parte definitiva, que Deus bate o martelo, que é resolvido, agora é uma nação, é um povo, eles estão unidos, tem todos os elementos nacionais de uma nação, de uma civilização, que agora se unem, né, nessa narrativa que a gente vai ver nesta aula de hoje. E daí a próxima parte, a terceira parte, a gente vai ver só quando a gente começar o nosso curso de introdução ao Novo Testamento, que, né, spoiler alert, né, vai ser subsequente a esse curso. Então, terminando o nosso curso de Antigo Testamento, a gente vai fazer um também sobre o Novo Testamento, a gente vai ver como que Deus abençoa todas as famílias da terra através da semente de Abraão. E o que vai pautar a nossa narrativa, né, nosso estudo de hoje, é que agora Deus ele está se revelando não mais por uma pessoa, não está se revelando mais tratando com um patriarca, tratando esporadicamente aqui e ali, uma promessa que é dada para uma pessoa. Mas aqui Deus está constituindo, estabelecendo um povo, uma nação propriamente dita. Então vejam que até antes tinha o povo, né, o povo de Israel espalhado ali pelo Egito, só que eles ainda não tinham essa identidade nacional. Então, nessa narrativa aqui de Êxodo, eles estão saindo da servidão para se tornarem uma nação independente. Estão se tornando agora independentes de todos os povos, com a cultura própria, com tudo próprio deles, né? E ressaltando esse caráter da promessa que Deus tinha feito para Abraão, percebam que a Bíblia fala que quando eles foram para o Egito, quando Jacó foi levado para o Egito, junto com ele foram 70 pessoas. A Bíblia dá esse número. E esse número é importante porque foram 70 e agora estão voltando 600 mil homens. Homens, excetuando-se mulheres e crianças. Então nem entra na conta o número de mulheres e o número de crianças que foram contados. Então são 600 mil homens que voltaram do Egito. Algumas semanas atrás eu estava assistindo um vídeo falando sobre demografia, né? Então, como que a população humana ela tende a crescer, né? E infelizmente, né, a fertilidade humana ela caiu muito nos últimos anos, né, nas últimas décadas no nosso mundo hoje, né, no século XXI. Então, nas últimas décadas, desde certos aprimoramentos, né, de preservativos, enfim, né, métodos, acabou que a fertilidade humana acabou caindo muito. Então, hoje, pra gente, é difícil de você conceber como que 70 pessoas se tornam mais de 1 milhão de pessoas em 430 anos, né? Até às vezes eu comento com alguns amigos, né, que o conceito de primo mudou, né, de 2 gerações para cá. Que até alguns anos atrás, primo é um negócio que dá em árvore, né? Então você tem centenas de primos praticamente, né? Então, aquele lá é teu primo, aquele lá também. Sabe isso aí que apareceu na revista? É teu primo e tal. Já hoje, né, os casais tendo 2, 3 filhos, 1 filho, acaba que primo, a
pessoal acaba, se tem 5 já é bastante, né? Então, percebam que nessa época, e a Bíblia fala que Deus abençoou a fertilidade do povo. Deus abençoou o seu povo, dando para eles bastante filhos, né? De maneira tal que os egípcios se sentiram ameaçados e escravizaram o povo, né? Por conta disso. E eu estava vendo uns cálculos que, assim, a pergunta é possível, nesse espaço de tempo, você ter 70 pessoas que se tornam mais de 1 milhão? A resposta para isso é, cara, é muito fácil, entende? Tipo assim, Deus abençoou de ser tal número, porque podia ser, tipo assim, dá tempo de ter muito mais gente nesse espaço de tempo, entende? Então, se você for ver a taxa de fertilidade da época, o número de pessoas, é muito fácil você chegar nesse número. Então, em 4 gerações, né, a gente viu que teve essa promessa de Deus também, teve esse crescimento enorme da população, e todos eles com uma raiz comum, todos eles com uma genealogia comum, desses filhos de Abraão, dos patriarcas, né, Abraão, Isaque e Jacó. No Êxodo, vale lembrar também que vieram outras pessoas também, né? Então os egípcios, enfim, pessoas que se identificaram com o povo e quiseram sair e junto, podiam fazer isso. Então a Bíblia fala dos que saíram também junto com o povo. E aqui é interessante porque a gente tem um caráter interessante que a gente vai ver daqui a pouco, que existe uma promessa missiológica, uma promessa de missões para o povo de Israel já no Antigo Testamento. Então, missões, e para todo mundo, todos os povos, não é exclusivo da grande comissão de Cristo. A gente está só cumprindo aquilo que era o plano desde o começo, sabe? Que o povo acabou pisando na bola, né? Não cumpriu com isso. Então, Gênesis 19 e Gênesis 20... e os próximos capítulos, né, 19 ao 24, são Gênesis não, irmãos, Êxodo 19 ao 24, é a narrativa da lei. Então é um momento onde Deus está entregando a lei para o seu povo. Então, se os irmãos lembram, nosso estudo passado, a gente terminou aqui. Então o povo passou aqui por diversas cidades, né, passaram em Mara, e eu tinha errado a palavra em hebraico, a palavra é mar em hebraico é amargo, mará é amargar, então a água amarga, que é onde o povo encontrou, daí Moisés jogou o cajado dele e ficou doce, né? Então esse lugar se chama Mara, que era amargo. Até você pode lembrar de Noemi também, né? Noemi falou, olha, minha vida ficou tão triste que agora eu vou me chamar de Mara, porque eu sou uma pessoa amarga, amargurada pela vida. Então Mara, Elim, deserto de Sim, Refidim, onde teve a guerra, e daí chegaram no Horebe, que é o Sinai, que é o que a Bíblia vai falar do Monte Sinai. Então os irmãos se lembram que é aqui também onde Deus falou com Moisés pelo arbusto, né, pela sarça ardente. E agora o povo está retornando e eles se acamparam aqui, próximos nessa região, né? E assim, eu falo região porque Sinai não é especificamente, ou pelo menos a gente não conhece até agora, qual monte que é. Aonde que, tipo assim, especificamente. Tem um pontinho vermelho que eu coloquei no mapa, mas ele não é arbitrário, mas assim, ele não é literalmente aqui, né? Ali. Então, o Monte Sinai a gente não sabe qual dos montes no deserto do Sinai que é o monte no qual Deus falou para o seu povo. É em algum deles, né? Mas não sabemos qual. E até é bom que não saiba, né? Porque já imaginou quanta peregrinação e quanta idolatria que ia ter lá, sabe? Levar santo e construir basílica e não sei o quê. Até é bom que a gente não saiba onde que é. Então, esses capítulos do 19 ao 24 vão ser esses capítulos nos quais Deus vai dar a lei para o seu povo. Que no caso inicia com os 10 mandamentos, e depois, nos próximos capítulos, você vai ter 52 leis de aplicação dos 10 mandamentos. Então são leis de diversas categorias, né? Então as leis vão falar como que você vai adorar o Senhor, como que você vai erigir os seus altares. Você não, né? Perdão, o povo, né, da época, né?
Você, eu digo dos israelitas, né? Como que eles iriam erigir os seus altares. E até tem uma parte interessante que fala que quando eles forem fazer um altar, tinha que ou ser de terra ou de pedra. E se fosse de pedra, você não podia fazer um altar bonitinho, assim, que você vai cortar a pedra, fazer o tijolinho, sabe, cúbico, assim, vai fazer o paralelepípedo bonitinho, né? Não, tinha que ser pedra do jeito que você encontrasse, porque se você colocasse tua ferramenta lá, você ia estar profanando o altar do Senhor, você ia estar sujando aquele altar porque você mexeu na pedra que você encontrou onde você ia fazer o seu altar. Então isso mostra a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade, que a gente pega um negócio ali, você tenta mexer ali, tenta ajudar um pouquinho na adoração, ficar mais bonitinho, né? Não. Você está está depravando o altar do Senhor. E essas leis aqui são importantes porque aqui Deus ele está tratando, a gente vai dizer que está tratando pactualmente com o povo. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui Deus ele separou o seu povo e ele vai dizer o seguinte, olha, vocês são o meu povo. Vocês querem ser o meu povo? E daí o povo responde, né? Sim, nós queremos. O que o Senhor mandar a gente fazer, a gente vai fazer. E é aqui que a gente encontra esse aspecto missiológico interessante. Porque se os irmãos forem olhar em Êxodo 19:6, a gente tem um texto que é interessantíssimo. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás ao filho de Israel. É o que Moisés, né, deveria falar para o povo. Então Deus ele diz o seguinte, olha, vocês vão ser um reino de sacerdotes e nação santa. É interessante que Pedro retoma essa linguagem depois, quando ele vai falar da igreja, né? Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Quando ele fala reino aqui, ele já está falando de reinado, de monarquia mesmo. Então depois, quando a gente vê o povo pedindo um rei, é uma coisa que aconteceria mesmo. E Deus já tinha prometido um reinado para o povo. A condição do povo estar com juiz e tudo mais era temporária. Isso a gente vai ver depois, né, lá em Juízes e em 1 Samuel, né? Era uma condição temporária, e esse versículo é um dos que demonstram isso, que já estava prometido um reino para o povo. E o povo seria um povo de sacerdotes. Por quê? Porque esse era o povo escolhido de Deus, e eles deveriam apregoar, deveriam espalhar essas boas novas do reino de Deus para os outros povos. Então existe esse caráter missiológico no povo de Israel. A gente vai ver lá no livro dos Reis também, quando Salomão ele vai erigir o templo, e a gente vê também que uma das funções da lei, uma das funções dos mandamentos do povo era que as nações conhecessem a Deus. Então, infelizmente, essas duas coisas aqui foram duas coisas nas quais o povo de Israel não conseguiu cumprir. Eles realmente se afastaram do Senhor nesse quesito. Porque eles se fecharam no povinho deles, não se importaram, né, em levar a lei para os outros, em levar Yahvé, né, levar o Senhor para os outros povos, e também eles não, quando eles se tornaram reinado mesmo, reino, foi numa situação muito traumática, né? A gente vai ver posteriormente quando a gente for tratar disso. Quando Deus ele vai falar com o povo aqui em Gênesis 20 e 19 também, e em Gênesis 19 nos subsequentes, Deus está tratando na mesma literatura de pacto que a gente encontra em toda a antiguidade. Sabe, você tem um Deus, você tem um Senhor que ele está fazendo um pacto com o seu servo. E aqui é dado as condições do pacto. E a condição de obediência do pacto é o que a gente tem nos 10 mandamentos. Então Deus está instituindo o pacto dele com o seu povo. Deus está formalizando. Assim, essa aqui, salvo engano, é a maneira mais formal que Deus institucionaliza o seu pacto com o povo no Antigo Testamento.
E por pacto, eu quero dizer essa relação entre Deus e os homens, certo? Essa condição de que, olha, você é o meu povo, vocês vão obedecer a minha lei, é assim que vocês fazem, vocês obedecendo, é isso aqui que vai acontecer. E essas condições a gente vai ver melhor em Deuteronômio, em Levítico, que vão falar, eu vou expandir um pouquinho mais isso. Então perceba que até agora, quando a gente viu questão de pacto, lá com Abraão, com Noé, com Adão, a gente passou bem por cima disso, né? Mas as promessas que Deus deu para essas pessoas foram muito individuais. Então foi o seguinte, olha, Deus falou para a pessoa no ouvido, né, por sonho, enfim, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer uma grande nação, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora, aqui, a gente tem o pacto, a lei de Deus. Deus dizendo o seguinte, olha, vocês são o meu povo, vocês vão fazer isso, 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 isso e isso, e tá escrito na pedra, e eu tô fazendo sinal para vocês, e tem clangor de trombetas, tem trovão, tem nuvem, tem um tabernáculo que representa a minha habitação entre vocês. Então, a gente tem tudo isso demonstrado agora mais formalmente nessa aliança no Sinai. Então, quando a gente tem essa distribuição do pacto, é isso que a gente encontra. E daí, do 19 ao 24, né, então a gente tem essas leis que vão falar agora sobre altares, sobre os servos, sobre como tratar com a violência, né? E isso tudo reflete o padrão dos 10 mandamentos. Então, se os irmãos forem perceber, né, nos 10 mandamentos, a gente tem uma estrutura de 2 tábuas, né, que fala que Moisés ele trouxe 2 tábuas da lei, escritas na parte da frente e na parte de trás. E, assim, pela estrutura dos 10 mandamentos, a gente enxerga que os 4 primeiros mandamentos estão na primeira tábua e os 6 últimos mandamentos estão na segunda. Isso a gente fala por causa de Mateus 22, a estrutura que o próprio Cristo nos deu, que ele falou o seguinte, olha, o resumo da lei é este: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e o teu próximo como a ti mesmo. Então, os primeiros 4 dizem respeito à relação direta com Deus. Então, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia dia de descanso para o santificar. 6 dias você vai trabalhar, mas o 7º é dia santo, é dia do Senhor. Nele não vai trabalhar nem você, nem o teu servo, nem a tua serva. Ele dá exemplos, né? E eu gostaria só de fazer um ponto importante aqui, né? É que muitas vezes quando a gente lê os 10 mandamentos, a gente percebe os 2 primeiros mandamentos como sendo a mesma coisa. Então a visão que muitas pessoas têm é que o primeiro mandamento diz que Deus tem que ser a primeira pessoa na sua vida, o primeiro objeto de gosto, de adoração, de predileção, né, na sua vida. E o segundo mandamento diz que você não pode adorar a figuras de Baal, adorar a santos, né, imagens assim. Só que quando você divide dessa maneira, é o mesmo mandamento que você falou, só que 2 vezes. Porque quando uma pessoa está adorando uma imagem, ela está colocando um Deus diante do Senhor. Então é isso que quer dizer o primeiro mandamento. O segundo mandamento, e vai ser útil a gente falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente vê a idolatria do povo com o bezerro, é que o segundo mandamento, ele diz de fato sobre essas figuras externas de adoração. Então você não vai fazer uma cruz com Cristo ali e ficar se prostrando diante daquilo, é parte disso, você não vai usar a imagem do Senhor como culto, para culto, né? Só que o que Deus ele fala aqui é o seguinte, no primeiro mandamento, Deus está dizendo, olha, a única glória da deidade, a única glória divina que você vai considerar é a minha, e a segunda é a maneira que você vai adorar a Deus. Então, nada de imagens. Não se adora ao nosso Deus com imagens, e Deus depois ele vai falar isso muito profundamente, né? Deuteronômio 4,15, né? Olha, vocês não me viram, eu não apareci com corpo para vocês, nem figura do que está nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, nem nada disso, para que não aconteça que vocês façam qualquer representação minha. Então a gente vê nisso que o fazer imagens de Deus
E aqui a gente vai entrar num ponto polêmico, só que sendo nós presbiterianos, né, essa é a interpretação padrão que nós temos, e tudo isso é muito bem fundamentado, né? Não é porque nós somos presbiterianos só que a gente crê sobre isso, a gente crê que isso é bíblico. É que figuras de Deus, desenhos de Deus, seja para educar as crianças, seja para colocar uma pomba na sarça, que foi essa polêmica, né, se eu não me engano, em 2014, né, que foi decidido isso na reunião do Concílio Máximo da Igreja Presbiteriana, né, para tirar uma pomba da sarça. Por quê? Porque é uma imagem do Espírito Santo. Então, se desenhou o Espírito Santo ali, você está quebrando o segundo mandamento. E se você discorda, mais uma vez a gente tem que voltar para a diferenciação dos mandamentos. Essa que é o ente diferenciador. E eu comento especificamente do segundo mandamento, não é porque ele é mais... não é para apontar o dedo para ninguém, não. Mas é porque é muito fácil a gente cair nessa... de interpretar os 10 mandamentos como sendo 9, né? Que os dois são a mesma coisa. E muita gente joga o quarto fora também, né? Não, descansar... um dia de descanso também não precisa. Então, a gente pega só 8, tá tudo bem, né? E você tirou 2, você tirou metade dos que se referem mais especificamente a Deus, né? E isso eu conto também porque vai ser útil também, como eu comentei, quando a gente for ver lá em Êxodo 32. Gente, se eu tô falando Gênesis, eu tô falando confundindo, tá? É Êxodo, tudo é Êxodo. É só Êxodo que a gente tá vendo agora, beleza? Perdão se eu me confundi em algum momento. E daí Moisés ele tinha descido do monte, ele trouxe os 10 mandamentos, e ele trouxe também, né, essa mensagem do Senhor para o povo. E aqui, Moisés, mais uma vez, ele pergunta para o povo, vocês querem ser o povo de Deus? Vocês firmam essa aliança com Deus? E o povo responde, sim, nós seremos o povo de Deus, nós somos ele, a gente vai guardar os mandamentos de Deus, tudo que Deus falar, a gente vai obedecer, a gente não vai sair do caminho do Senhor. E se você já leu o Antigo Testamento, você já está antecipando o que vai acontecer, né? Não só agora, mas depois. Então o que acontece é que, quando o povo firma essa aliança, diz assim, sim, nós somos o povo de Yahvé, somos o povo de Deus, do Senhor, né? Com todas as letras maiúsculas. Então, beleza. Então, Moisés ele vai lá e ele faz um altar, fazem sacrifícios lá, e daí lá ele toma uma bacia, né, uma bacia com sangue, ele asperge, acho que é essa a conjugação, né, ele joga aquele sangue ao redor do altar, ele molha também com um algodão naquela... algodão não, perdão, lã, né, ele molha naquele sangue, ele faz aspersão por sobre o povo também, isso a gente vê lá, a comparação disso com Cristo em Hebreus 9:19, que a aliança foi selada com o sangue, mesmo essa aliança no Sinai. Então tinha muito sangue envolvido, e isso faz a gente lembrar de outra coisa que vai acontecer muitos anos depois, né, envolvendo sangue, sacrifício, que é aspergido por sobre o povo, né, que simboliza a parte do povo com essa aliança, né, que é o sacrifício de Cristo, né. E isso tudo mostra a aceitação do povo para com aquela aliança, né? Isso é o que vai narrar lá em Gênesis 19 até o 24. Como eu comentei, não é nosso objetivo a gente entrar especificamente sobre as leis, né? O que diz cada lei, o que cada uma fala especificamente, como que a gente manda isso aí para Cristo e a gente percebe que Cristo cumpre essa lei, toma sobre si essa lei. Não é nosso objetivo ver isso agora especificamente. Quem sabe algum dia, se Deus nos abençoar. Mas basta que a gente saiba que Êxodo 19 ao 24 vai falar sobre os 10 mandamentos e sobre as outras 52 mandamentos que são a aplicação dessas leis, né, mais especificamente na sociedade civil, no povo de Israel, né, enfim, em tudo isso. Bem rapidinho, quem sabe em algum momento você vai, né, abrir no History Channel, alguma coisa assim, não sei como que você vai ter contato com isso, mas muita crítica é feita dizendo que a lei do Senhor é muito parecida com o Código de Hammurabi, né? Creio que os irmãos já tenham ouvido falar disso, ou outros códigos de lei cananitas ali, né, naquela região da Palestina, ali entre os povos semitas, né? Especificamente sobre o Código de Hammurabi, a gente vê que assim, o foco é totalmente diferente, entende? Deus ele vai fazer isso em muitos momentos na Bíblia. A gente viu que a gente tinha essa estrutura
de pacto que Deus usou nos 10 mandamentos, na maneira de falar com o povo. Essa estrutura de pacto, Deus, ele utiliza essa fórmula que já era conhecida do povo, que já existia nos povos em redor, para melhor ensinar o povo, para dizer, gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Porque o que está acontecendo aqui, vocês já sabem como que é. É como se hoje fosse utilizado, sei lá, o mesmo estilo literário de uma Constituição Federal, de uma legislação, enfim. Você está utilizando a forma conhecida para trazer a mensagem perfeita de Deus, não é cópia. E para isso eu ressalto, e eu tirei isso de alguma fonte, eu não pesquisei direto isso, mas eu estou pegando de algum autor. Mas 4 maneiras como é diferente demais a lei do Senhor para esses códigos da Palestina. Ele é diferente no conteúdo, porque o Código de Hammurabi, ele era um código civil. Ele estava tratando para uma sociedade, né, civil, era uma lei civil. A lei do Senhor é uma lei civil e religiosa. O cerne da lei não está no comportamento externo, ele está na sua adoração a Deus através da lei. Segundo, são para sociedades diferentes. O Código de Hammurabi, ele é para uma sociedade agrícola. A lei do Senhor, ela é para uma sociedade urbana. Então veja que fala sim algumas coisas que acontecem no campo e tal, só que você tem muitas aplicações na cidade. Então o povo entrando em Canaã, eles iam habitar em cidades, eles iam chegar em cidades já prontas. E mais um paralelo que a gente faz, porque quando nós chegarmos na terra prometida do Senhor, que ele prometeu para nós, que existe para todo aquele que crê em Cristo, a gente também vai habitar numa Jerusalém celeste, que não é um campo, a gente não vai ficar... a gente não vai construir casa lá, a gente vai chegar no lugar que Cristo preparou desde antes da fundação do mundo. Isso é lindo. Então tem esse foco para sociedades diferentes. As origens são diferentes também. O Código de Hammurabi, tanto no prólogo quanto no epílogo, ele vai dizer que Hammurabi é o autor daquele código. Ele atribui a Shammaz, né, o código, né? Só que se ele no prólogo, no epílogo ele fala, então quem sabe, então ele usou, né, a divindade como um ente legitimador da lei que ele criou. Diferentemente da lei do Senhor, que não tem nada de ninguém ali, sabe? Deus escreveu essa lei pro povo. Moisés, ele nas primeiras tábuas, Deus ele proveu, né, as tábuas e escreveu, e as segundas tábuas da lei, depois que Moisés quebrou, as segundas tábuas da lei, muita gente acha que aí Moisés que escreveu, não foi. Moisés ele só lavrou, ele só limpou assim, ele deixou bonitinha a pedra, levou para Deus e Deus escreveu de novo a sua lei nas pedras, nas tábuas da lei. Então não tem nada da mão de ninguém ali, veio do próprio Deus. Moisés, senta aí que eu vou te entregar a lei. E outra coisa é a moralidade, né? O Código de Hammurabi ele tem uma ênfase muito punitiva. E tanto que você tem ali diversos, eu não lembro quantos, acho que é 30 tipos de mutilação que você tem lá. Se tal crime você corta a mão, tal crime você corta o pé, tal crime você, sei lá. Então assim, são muitos tipos de mutilação, é muito cruel esse código. Já a lei do Senhor, ela é uma lei que ela prioriza, né? Ela traz uma preocupação enorme com a honra da mulher, com o amor para com o seu próximo, a honra dos escravos e principalmente o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, a lei do Senhor... Então, assim, às vezes a gente fala muito mal da lei, né? A lei do Senhor pesada, que nos oprime. Não, meu irmão, a lei do Senhor é perfeita. A lei de Deus ela nos oprime porque a gente não consegue cumprir. Deus ele fala, olha, você não vai ter outro Deus diante de mim. Você vai lá no primeiro vestibular que você cumpre, você já começa a pensar no dinheiro, você já começa a pensar na tua carreira, você já foi embora essa lei. É por isso que ela é opressora, mas não é porque ela é má. A lei do Senhor é perfeita. Então, você perceba que ela é cheia desse amor. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e ame ao teu próximo
como a ti mesmo. E é isso que vai falar sobre essa lei, né? E daí, depois disso, que Moisés desceu e ele fez essa cerimônia com o povo, ele vai voltar lá para o Sinai, e daí ele vai ficar agora 40 dias lá em cima. E essa segunda parte já diz respeito ao tabernáculo. E por que é importante isso? Aqui tem um... Gente, é lindo essa parte. Porque vocês percebam que a gente entendeu, né, que o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, eles são teológicos, né, não são livros históricos, primariamente, né, eles são teológicos, eles estão traçando uma narrativa teológica que começa na criação de todas as coisas e vai afunilando até a Terra Prometida. Então Deus está contando para o povo quem que ele é. Como que Deus fez o mundo, como que Deus fez as nações, como que Deus fez a nação deles, como que Deus fez os pais deles, como que eles chegaram lá. Então é essa que é a narrativa do Pentateuco. E essa narrativa ela começa no Éden. E aqui é lindo, porque Deus ele fala que Deus ele criou o Éden, e no oriente do Éden Deus plantou um jardim. E no meio ali do Éden, Deus ele colocou uma árvore, que era a árvore da vida, que representa a comunhão do homem com Deus, né? Enquanto o homem tinha essa proximidade com Deus, ele tinha a vida ali junto com o Senhor, que derivava, que vinha do Senhor. Então, você tinha a árvore da vida, no Oriente, e daí Deus plantou o jardim ali, e quando o homem foi expulso do Éden, não sei se os irmãos lembram que no Oriente Deus colocou querubins e colocou uma espada que ela revolvia para não deixar mais o povo, o homem, voltar para aquela comunhão com Deus. O homem tinha perdido a comunhão com Deus. Então veja, você tem para o Ocidente, você tem a árvore da vida no meio do jardim. Para o Oriente, Deus ele colocou para o Oriente do jardim, né? Deus colocou os querubins e essa espada que revolvia. Então Deus, o povo perdeu essa comunhão com Deus. O povo perdeu essa plena comunhão com Deus. Vocês lembram que Adão e Eva conversavam com Deus na viração do dia. Eram próximos de Deus. E daí eles se envergonharam diante de Deus e foram expulsos do Éden. E agora, quando a gente vê a presença de Deus de novo, é uma coisa amedrontadora que o povo não quer nem chegar perto. O povo olha para Moisés e fala: Moisés, a gente não quer subir nesse monte aí. Vai você que suba lá. A gente fica aqui bem longe. A gente fica aqui fazendo nossas coisas. Aqui você vai lá. Porque Deus está falando através de trovões. Tá tremendo a montanha. Tá tendo terremoto. Tá com fogo, fumaça, som de trombeta. É horrível. Uma presença terrível. Parece com aquilo que é visto depois pelo profeta, né? Vocês lembram de João, né? Que quando João viu a Cristo, ele caiu como morto diante dessa presença terrível de Deus. E aqui, quando a gente tem o tabernáculo, a gente tem Deus dando as instruções de como que ele seria inserido no meio do povo. Então, se os irmãos lembram que o tabernáculo ele simboliza a habitação de Deus entre o povo, ali no meio do povo está Deus. Deus está lá com eles. Então, se o povo não quer subir até a montanha, não pode subir até a montanha, e o Salmo 24 fala sobre isso também, isso que coloca Cristo com a perspectiva dessa pessoa que conseguiu subir na montanha. Agora o povo ele habita entre seu povo. E os irmãos podem lembrar de João também, né, que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Então, essas instruções que Deus ele dá. E nessas instruções do tabernáculo, e aqui a gente pode voltar, né, aqui para o nosso mapa, que a gente está com tanta tecnologia aqui, mas tanta, que se a gente for descer aqui no Monte Sinai, olha o que a gente encontra aqui. A gente tem aqui um mapinha, né, uma representação aqui do tabernáculo. Né? E eu tinha comentado com os irmãos, né, acabei de falar sobre isso, que no Éden a gente tinha
o simbolismo da árvore da vida, que ela estava no meio do Éden, e a gente tinha essa espada que ela revolvia e não deixava eles voltarem, né? Então a árvore estava no Oriente, eles foram para o Ocidente. Não, a árvore estava no Ocidente, eles foram para o Oriente e de lá não podiam mais voltar. Agora aqui no tabernáculo, a gente tem o caminho contrário. O tabernáculo é como se fosse um mini Édenzinho para o povo. Porque, até por isso, se os irmãos forem ver a narrativa de como que é o tabernáculo, tem muita coisa que falar de fruta, de madeira. Então aqui você vai fazer esse negócio aqui que tem o formato de um romance, se eu não me engano, ele usa essa figura. Eu esqueci o nome, amêndoa, acho que no menorá, no candelabro, a gente vai ver isso nos próximos minutos. É cheio de fruta, é cheio de madeira, é cheio de coisa que lembra a presença do Senhor e lembra esse jardim. Então, quando o povo está entrando no tabernáculo, e percebam que a gente tem, Deus ele inclusive dá uma direção de qual direção que o tabernáculo tinha que estar. Então, aqui para cima tem o norte, para cá é o leste, o oriente, e para cá é o ocidente, o oeste. Então, o povo entrando na presença de Deus, eles estão fazendo esse caminho de volta. Se você tinha, se no Éden, né, você tem essa espada que se revolvia, ali na entradinha a gente está vendo que tem o sacrifício. É o lugar onde tem eu esqueci o nome. A gente tem o altar do holocausto, ali na entrada. Onde é sacrificado algo ali que permite que a gente entre na presença do Senhor. E indo mais para cá, a gente não tem a árvore da vida, mas a gente tem ali a arca da aliança, a presença de Deus ali com o povo. Isso é muito bonito. E daí as instruções que Deus lhe dá para o povo, elas são concernentes então a essa figura aqui, a este tabernáculo, que é, né, o que Deus mandou para o povo. Então você entrando aqui no tabernáculo, aqui dentro você vai ter ali na frente, né, você tem a tenda da congregação, e aqui perto você tem o altar do holocausto. Me parece que esse altar aqui ele não está muito certo, porque ele não, a descrição não me aparenta ser de um altar que ele estava suspenso, mas um altar mais no chão, né? Que é como esse altar que eu coloquei aqui. Porque o sacerdote ele tinha que sujar esse chifrezinho que tem no canto do altar com sangue. Então, se você... Olha, particularmente, gente, eu sou meio baixinho, né? Mas assim, o negócio já é grande, entendeu? Então, o cara tem que vir aqui e ali em cima ele colocar o sangue, assim, passar o dedo ali, não me parece ser certo. E também tem mais uma coisa, né, que volta e meia, quando o povo fosse se mudar, né, esse tabernáculo ele era móvel, né, então os sacerdotes iam ter que segurar nessas varas, então eles colocavam a vara no ombro, levantavam e iam caminhando, né, com o altar, com a arca da aliança e quase tudo aí do templo. Do templo não, do tabernáculo. Então com esse montinho de terra me parece muito difícil de fazer isso. Então eu falo porque essa figura do altar aqui, ela me parece ser mais sensata e mais factível, né? Então é isso que nós temos aqui. Você entrando, você tem o altar. Esse altar aqui, ele foi feito baseado no altar que a gente vai ver depois, só que no templo de Salomão e de Herodes posteriormente, né, que foi reconstruído também, que você tinha essa rampinha, mas não era assim mesmo, sabe? E mais uma coisa importante, gente, aqui, olha no olho aqui. Não existe mais altar, a gente não faz mais sacrifício, entendeu? A igreja não tem mais altar. Então você jovem, que você fala pra tua namorada, pra moça que você gosta, tua noiva, que você vai levar ela pro altar, cara, a não ser que no casamento, né, vai pegar uma bacia de sangue, as aspergir em redor do altar, vai ter sacrifício de animal, tacar fogo ali, não é altar, entendeu? Não tem altar, é isso aqui que a gente tá vendo, sabe? Isso aqui é o altar do holocausto, certo? É para sacrifício, entendeu? Um negócio que cheira sangue, tem morte. Então, é importante isso, né? A gente tem que acertar o nosso vocabulário.
Vindo para cá, a gente tem aqui a bacia de bronze, que aqui era onde os sacerdotes eles se lavavam e onde tinham essas lavagens cerimoniais, que eram grande parte da religião israelita. E aqui eu achei essa figura aqui muito bonita, né? Uma arte muito bonita. Aqui está falando da consagração de Arão. O meu plano era que a gente visse mais detalhadamente isso, mas por conta do nosso tempo a gente não vai conseguir fazer isso. Mas essa aqui é a cerimônia onde Arão está sendo consagrado como sumo sacerdote. Ali, ao redor, vestido de branco, você está vendo os filhos dele, né, a descendência dele, e ele está ali, e Moisés está ungindo ele, Moisés lavou ele, e voltando aqui, né, tem a baciazinha do altar, aqui tem tem a bacia de bronze, né, o altar dos holocaustos, e a gente está vendo essa visão aqui, né. Então, nesse momento aqui, a Bíblia vai falar o seguinte, que eles estavam na frente da tenda da congregação, e se você agora já conhece melhor a geografia do tabernáculo, por que eles estavam na frente da tenda da congregação? Porque na frente estava a bacia de bronze, e daí ele usou para limpar, né, cerimonialmente Arão, os filhos dele também, e daí ele colocou todas essas vestes sacerdotais, e também vai ter a descrição de como que é feito essas vestes no texto sagrado, né, na Bíblia. E daí aqui ele está ungindo, ele pegou óleo assim e está derramando sobre a cabeça de Arão, sabe? É o óleo que escorre sobre a barba de Arão. É essa cena que está sendo narrada depois pelo salmista. Então vejam que ali atrás a gente já consegue entender melhorzinho. E vejam que esse altar está no chão, entendeu? O altar é do chão, não tinha rampinha não, nesse especificamente. E a gente tem aqui então as cerimônias, né, o que acontecia no templo, e aqui eu ressalto isso aqui também, porque o templo, o tabernáculo era tipo uma empresa mesmo, sabe? Eu falo isso, né, figurativamente, né, mas você tinha gente trabalhando ali, o pessoal trazendo madeira, tacando fogo nos animais, pessoa lavando coisas, sacrificando animal, era assim, era muito ativo ali. Então não era um lugar vaziozinho, não, tinha muita gente, o pessoal ia lá, trazia animal. Isso é importante porque, e tudo isso é trazido por Deus. Deus ele institui esse culto letra por letra como que faz. E culto não é também para ser um negócio bonitinho que agrada a gente, não. Se for olhar aí, o tabernáculo, gente, tem fumaça, tem fedor de bicho, tem sangue. É um negócio assim, não é para agradar. É para mostrar a mensagem de Deus. É para Deus proclamar quem ele é, como que é a maneira de fazer culto a ele, o que agrada a ele, o que não agrada, de Deus ensinar o seu povo. Até eu vou recomendar um videozinho daqui a pouco, e tem um dos comentários que no final é o seguinte, aí tem gente que quer oferecer qualquer coisa para Deus e diz que é culto, né? Gente, o culto é da maneira que Deus institui, não é pra gente gostar não é pra ser legal, ser agradável não. Se agrada a gente, maravilha, porque o Espírito Santo nos capacita a isso. Mas o culto não é pra gente não, o culto é pra Deus, meus irmãos. Então, a gente vê isso muito especificamente aí. A gente vai ver também semana que vem o princípio regulador do culto presente na narrativa do tabernáculo. Então, voltando aqui para o nosso tour do tabernáculo, aqui dentro você tem a tenda da congregação. E veja que aqui você tem diversos tipos de tecido, né? E a palavra de Deus vai falar sobre cada um deles, vai falar sobre essas colunas que estão aqui na frente. E aqui você tem, né, o pátio geral, né? Aqui o lugar onde é feito os sacrifícios e tal, né? A parte exterior do tabernáculo. Quando você entra aqui, você está entrando nisso aqui que a gente chama de o santo lugar. E esse santo lugar é onde tem esses três móveis aqui. Aqui na nossa esquerda a gente tem o que a gente chama de menorá, ou o candelabro de 7 pontas, que Deus ele instituiu isso aqui, né, mandou fazer. E é um negócio grandão, sabe? Eu esqueci, eu não coloquei o tamanho, mas isso aqui é do tamanho de uma pessoa, né? É um negócio enorme. Porque às vezes a gente vê lembrancinha, né, pequenininho assim, não, é grandão, né? E ali o pessoal colocava azeite, os sacerdotes colocavam azeite, tinha um paviozinho ali, tacava fogo, e daí o dia inteiro aquilo ali ficava pegando fogo continuamente. E daí é isso. Aqui para a esquerda a gente tem a mesa dos pães da presença, né? E daí aqui eram colocadas essas ofertas, a gente tinha os pães aqui, 12 pães, simbolizando as 12 tribos.
E eram ofertas que eram feitas ao Senhor. E aqui a gente tem o altar do incenso. Perdão, acho que eu movi alguma coisa aqui na tela. Não. É o altar do incenso. Então aqui era colocado incenso em cima, né? E aquilo lá ficava queimando frequentemente. Então a pessoa entrava aqui, já tinha até sensorialmente, né? O cheiro aqui era diferente. E daqui a gente tem essa cortina, esse véu, que mesmo o sacerdote que ele entra aqui, ele não tem acesso, né, à última parte do tabernáculo, a parte mais central, mais importante, que é aqui o Santo dos Santos. Aqui a gente tem a Arca da Aliança, então você vai ver Deus ele falando sobre a arca, uma arca de acácia que eles fizeram com ouro em volta, né, pintaram de ouro em volta. E em cima você tem esse propiciatório, que é a tampa da arca. E daí, posteriormente, aqui dentro vai ser colocado a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei, e assim, são colocadas coisas aqui dentro depois. É uma arca para colocar coisa dentro, né? E em cima você tem os querubins, que estão em cima da Arca da Aliança. E é interessante que os querubins, eles estão com as duas asas, né? Assim, cobrindo o que está em cima, de maneira que as asas encostam uma na outra, né? Isso aqui é mais uma coisa que ressalta a imaterialidade de Deus, a maneira como Deus é um espírito puríssimo que não tem corpo, né? E que também a gente não adora ele como tendo corpo. Porque os querubins, tanto aqui quanto na visão de Isaías, depois, eles cobrem a presença de Deus. Eles estão escondendo o que tem ali. Então, isso aqui não é um argumento, porque pode fazer escultura de Deus e tal, porque, veja que fizeram os querubins e tal. Não, o querubim esconde, entendeu? A asa esconde a presença de Deus. Deus, ele tá ali. Então, nesse lugar da presença máxima de Deus, mesmo ali, você tem esse Deus que o próprio Deus fala isso para Moisés depois, né? Moisés, ele fala, Deus, eu quero ver a tua glória. Ele fala, não, cara, você não consegue ver a minha glória, ninguém me vê a minha face e sobrevive. Eu sou santo demais. Não tem isso. Então essas são as figuras, né? Essa é a geografia, né, do tabernáculo que a gente encontra do Antigo Testamento. E Moisés, ele tinha subido no Sinai e lá ele recebeu as instruções desse tabernáculo. E quando ele desce do Sinai, e Deus já tinha avisado isso, Deus mandou ele descer por causa disso. Ele desceu lá e o povo estava adorando um bezerro de ouro. E a gente percebe que quem conduziu essa adoração foi Arão e os outros levitas também que estavam lá. Porque depois é dentre os levitas que são mortos esses idólatras, né? Quando eles fizeram um bezerro de ouro, eles não estavam adorando a Astarote, não estavam adorando a Baal, não. Eles fizeram um bezerro de ouro, e até a expressão que fala, amanhã a gente vai fazer uma festa para Yahvé. Então Arão foi lá, fundiu os negócios de ouro, né, das argolas e tudo mais, e fez aquele bezerro de ouro. O povo estava adorando aquele bezerro de ouro como se fosse para adorar Yahvé, adorar a Deus mesmo. Eles estavam querendo adorar o Deus verdadeiro, ou melhor, estavam adorando a Deus da sua maneira, do jeito que eles gostam, do jeito que eles queriam. E aquilo não era tipo um ídolo de outra religião, era o ídolo da religião deles. E quando Moisés chega, ele se indigna com aquilo, ele quebra as tábuas da lei. E ele quebrar as tábuas da lei é igual se rasgar a Constituição, sabe? Você dizer isso aqui não vale mais nada, porque o povo não obedece mais isso aqui. O povo disse que queria ser o povo de Yahvé, já quebraram a aliança, eles não querem mesmo. Então que Deus nos consuma, entende? Que não vamos seguir para outro caminho. E até Moisés ele tem um papel de mediador aqui, né? Porque quando Deus falou para ele, olha, o povo já se prostituiu ali, eles já estão adorando outra coisa. Moisés e Deus ele fala, viu, eu vou acabar com todo mundo. E de você eu vou fazer uma grande nação, pode ser. Daí Moisés fala, não, Senhor, porque senão o que as nações vão pensar? Que o Senhor tirou a gente do Egito para matar a gente aqui. A gente tem essa figura do mediador, que o povo pecou contra Deus e a gente tem essa pessoa que intercede ao Pai. Essa pessoa que está lá no alto. Mais uma vez, Salmo 24 vai falar sobre isso. Essa pessoa que subiu ao Monte Santo do Senhor.
E daí Moisés ele tinha descido, e daí ele fala com Arão, Arão, o que é isso aqui, cara? O que aconteceu aqui? Ele fala, não, que eu joguei o ouro ali no fogo e saiu essa imagem aqui, e daí a gente queria essa figura para nos conduzir no deserto, entendeu? Então o povo não estava contente com o Deus invisível, eles queriam uma figura, um negócio para conduzir eles no deserto. E Deus fala que isso é idolatria. Idolatria. Não interessa se eles estavam fazendo uma festa para o Senhor. Não interessa. É idolatria, porque eles não estavam adorando da maneira que Deus mandou que eles adorassem. E daí, isso foi organizado pelos levitas, né? Então depois Moisés, ele manda chamar, né? Quem aqui que é os do Senhor aqui? Daí chegam os levitas ali pra frente, porque eles que estavam conduzindo o culto. E daí ele vai falar, viu, gente, vocês vão passar a espada nos irmãos de vocês, os levitas também, porque eles conduziram esse negócio aqui. Mais de 3.000 pessoas acabaram morrendo naquele dia. Então a gente percebe que era só entre os levitas, né, que conduziram essa adoração, ainda que o povo inteiro tenha se prostituído nessa adoração. E só reforçar, eu não sei se ficou 100%, acho que ficou bem, né? Essa anatomia aqui, Opa, peraí que aqui saiu da visão, certo? Aqui a gente está partindo novamente, então, do Oriente indo para o Ocidente. Então, essa é mais uma maneira que Deus ele tratou com o povo. E isso eu falo porque daí, acontecendo essa coisa do 32 ao 34, os capítulos de Êxodo, que tem esse problema com o ídolo, do 35 até o 40, Deus ele vai tratar daí da construção desse tabernáculo, dessa figura da glória de Deus, dessa manifestação, desse republicamento da glória de Deus. E é isso que vai ser tratado até o final de Êxodo. E mais uma vez que eu vou falar que essa é uma narrativa teológica, porque perceba que Êxodo não tem um final histórico, não é uma biografia que terminou. Porque narra, então, do 35 até o 40 a construção desse tabernáculo, e tendo sido construído, fala que a presença do Senhor encheu aquele lugar, e Moisés foi entrar naquele lugar e não conseguiu. E daí acaba o livro. É assim que termina o livro. Moisés foi tentar entrar ali, não conseguiu porque a presença do Senhor era muito forte. Acabou. E daí ele vai para Levítico, que daí vai falar novamente sobre as leis do Senhor, as leis cerimoniais, sacrifícios e tal, um monte de coisa. Então, perceba como não é uma biografia, não é um livro histórico. Isso lembra Atos, que Atos ele termina com a prisão de Paulo. E aquilo teve um desfecho. Teve um desfecho histórico. Ou Paulo foi condenado ou não foi. Só que a preocupação de Atos não é histórica. A preocupação de Atos não é sanar as nossas curiosidades históricas. Êxodo também não. Está falando sobre a libertação do povo de Deus. E a libertação, ela aqui, nesse momento, esse capítulo ele fecha porque pronto, Deus está habitando entre os homens. Deus ele está ali. Ainda não é a morada definitiva dele. Isso a gente vai ver depois no Templo de Salomão. E daí eu tenho um negócio muito legal para falar pra gente, que o Templo de Salomão também não é a morada definitiva de Deus. Tem o Templo de Herodes depois, que também não é. Daí depois vem Cristo, que ele é a habitação final de Deus entre os homens. Antes de terminar, eu queria só fazer uma recomendação aqui. Eu falei que eu não gostaria e não pretendo entrar nos detalhes do que entrar nos detalhes. Entrar nos detalhes da construção do templo, das vestes sacerdotais. Só que tem esse videozinho, você procura aqui no YouTube, Tabernáculo Moisés. É uma animação, a construção do tabernáculo é bem velha, sabe? Joaquim Braga postou isso aqui. Isso aqui, esse videozinho aqui de meia hora, e ele vai tratar certinho do que a Bíblia está falando, sabe? Então, quando a Bíblia fala, vai ser 10 tiras que você vai fazer, daí as 5 de cima você vai juntar elas, 10 de baixo você vai juntar com outras 6, e daí aqui vai ter a argola que você vai pegar, vai ter a presilha, e daí depois você vai colocar no... Cadê? Tem até a animaçãozinha, aqui ó. Daí depois você vai colocar isso aqui no tabernáculo, sabe? Camada por camada. Então aqui ele está especificando certinho. Então se você tem curiosidade da manufatura do tabernáculo, assista esse vídeo que é muito bom.
Ele vai falar até depois sobre o sacerdote, né? Como que a roupa do sacerdote foi feita, o que é cada pedra que é colocada ali, né? Urim, Tumim, as 12 pedras, cada uma simbolizando uma tribo. Então, eu super recomendo esse vídeo, certo? Mais uma vez aqui, Joaquim Braga, a construção do tabernáculo. Então, super recomendo, muito bom mesmo. Que vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes e é bem visual, né? Isso que eu acho que é importante, a gente poder visualizar o que a gente está lendo, que para nossa mente, né, do brasileiro do século XXI, que a gente, né, impressão e foto e computador, né, tudo imagem, você está me vendo como imagem, né? Então é importantíssimo para a gente isso, né? E daí é assim que termina o nosso livro de Êxodo. Semana que vem a gente vai ver o livro de Levítico e vamos ver também até onde que a gente consegue ir. E vocês percebem como foi importante o versículo que a gente viu no começo? Porque o povo múltiplas vezes ele falou: nós somos o povo de Deus, nós aceitamos ser o povo de Deus, a gente não vai quebrar os mandamentos de Deus. O que Deus mandar fazer a gente faz. E gente, Deus foi assim, passou meia hora, assim, o povo já estava idolatrando. O povo saiu dali e já começou a reclamar, já foi castigado por Deus depois, a gente vai ver os anos peregrinando no deserto. E isso mostra pra gente a misericórdia de Deus, que Deus não fulminou o povo, Deus não fulminou a humanidade quando a gente pecou no Éden. Deus é um Deus misericordioso, longânimo e assaz benigno, é o que nos fala a palavra. Então, aqui fica, né, esse refresco, né, para nós que somos irmãos, e esse apelo também, né, para você que, não sei, caso tiver alguém que chegar a esse vídeo e você não tem não se entregou ainda para Cristo, não tem, o Senhor ainda não tocou seu coração, né? Então a gente tem um Deus muito benigno, a gente tem um Deus muito bom, misericordioso. O tempo de se achegar a Ele, o tempo de crer é agora, é já, porque eu orei isso agora há pouco. Deus não garante que eu puxando o ar eu vou conseguir soltar de novo. Se eu conseguir fazer isso agora é pela misericórdia dele. Então a gente vê isso muito, muito claro aqui. O povo peca, só que Deus, ainda assim, ele habita entre os homens. Ele traz a sua presença até nós. Nosso Deus é o Deus Emanuel, Deus conosco. Vamos orar? Oremos agora, terminando o nosso estudo. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por todas essas palavras que o Senhor nos deu, agradecemos a Ti por todas essas realidades que a gente encontra na Tua palavra e pedimos que o Senhor abençoe a nossa leitura da Tua palavra e reaviva o nosso ânimo para crer, para observar, para aprender das coisas do Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que assistiu isso aqui e também abençoa-nos, Pai, para que a gente consiga ter um bom aprendizado das coisas do Senhor. E se for da Tua vontade também, as próximas aulas que tivermos, que o Senhor também esteja nos abençoando nelas. Agradecemos a Ti pela nossa caminhada até agora e que o Senhor nos cuide e abençoe no nome santo do Teu Filho amado, esse sacrifício que entregue ao Pai, entregue a Ti, nos trouxe a paz. No nome dele que a gente ora. Amém. Deus abençoe. Esta semana nós temos 0 perguntas na nossa caixinha de Q&A, pelo menos até onde eu verifiquei. Se você fez assim mais esta semana, eu não vi, gente, desculpa. Mas se tiver alguma pergunta nova, semana que vem eu respondo de 2 semanas daí, mas esta semana não teremos nosso Q&A. Então, grande abraço, Deus abençoe a todos e vamos ler o Antigo Testamento. Até mais.